Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Hoje nós vamos trabalhar uma mensagem no capítulo 8 de Neemias. Então já cruzamos aí 7 capítulos e hoje estamos no 8º capítulo de Neemias. Você abre aí no capítulo 8. É necessário te informar que o capítulo 8, Neemias não está mais reconstruindo os muros. Ele já conseguiu. Ele havia conseguido já o êxito. Então, o capítulo 8 não vamos tratar mais da reconstrução. Ele já obtivera sucesso. Então, pastor, o que fala o capítulo 8 de Neemias? O capítulo 8 de Neemias é o capítulo onde nós vamos contemplar os frutos da grande reconstrução. Nós vamos caminhar e vamos apontar com você, no mínimo 3 frutos que a reconstrução dos muros proporcionou a Neemias. E quando falamos do fruto da reconstrução, logo entendemos e lembramos de uma premissa. Qual é a premissa? É a lei da semeadura. A lei da semeadura que é infalível. Você conhece um ditado: aqui se planta, aqui se colhe. Tudo que estamos vivendo hoje é exatamente fruto do que plantamos ontem, do que plantamos há um tempo atrás. Não se engane, você não está vivendo coincidências. Você está exatamente colhendo os frutos de alguma coisa que você plantou lá atrás. A lei da semeadura na Bíblia, ela é infalível e vale para todos, cristãos e não cristãos. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo, ele enfatiza da seguinte maneira, ele diz: não se enganem, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Lucas 6,44, o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, o nosso amado Salvador Jesus diz: nós conhecemos a árvore pelos seus próprios frutos. Neemias 8 é nada mais, nada menos que os frutos da reconstrução, os frutos da missão concluída, da obra bem-sucedida. Então perceberemos aqui 3 frutos, no mínimo, da grande reconstrução dos muros de Jerusalém. Vamos lá. Primeiro fruto que eu quero destacar com você, o fruto da reconstrução é: após a reconstrução, Neemias viveu aquilo que chamamos de avivamento.
é o que nós queremos experimentar. É aquilo que Abacuque disse: aviva, Senhor, a sua obra. Após a reconstrução dos muros, Neemias viu um grande avivamento acontecer. E o primeiro fruto deste avivamento foi, Neemias 8 nos mostra que o povo teve fome da palavra de Deus. Isso é raro. Mas após a reconstrução, algo foi percebido, foi notado, identificado, que o povo olhou para os muros de Jerusalém, viu aquele sucesso, a vergonha caiu por terra, toda a maldição ali havia se retirado. Então, primeiro fruto, o povo teve fome da palavra de Deus. Mergulhe comigo do versículo 1 ao 3 e também o versículo 5. Diz bem assim: quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Versículo 2. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o arraiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Agora o versículo 5. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e esse podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Após a grande reconstrução dos muros, o povo sentiu fome da palavra de Deus. O que podemos aprender aqui, pastor, para os dias de hoje? É que quando você se posiciona como Neemias, como você começa a executar a missão que Deus te confiou, em levantar os muros da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua esfera espiritual, ministerial. A Bíblia diz que aqueles que estão conosco, aqueles que estão vendo o que Deus está realizando em nós, sentiram fome da palavra de Deus. Três palavras chaves que demonstram que o povo teve fome da palavra de Deus. Eles pediram o que diz? Eles pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. Que isso aconteça em nossos dias. Quando o povo de Deus pede que a Bíblia seja aberta, que toda a Bíblia empoeirada de nossas casas possa dar lugar a uma Bíblia viva, uma Bíblia que as folhas estão se desgastando, não por causa da poeira e do sol, mas estão se desgastando por causa da nossa fome.
da palavra de Deus. Que as nossas Bíblias não sirvam de talismãs, mas que as nossas Bíblias fale conosco, estejam abertas em nossas casas e que a voz de Deus ecoe em nosso coração. Eles pediram que a Bíblia fosse aberta. O livro da lei, alguns vão dizer o Pentateuco, a Torá. Precisamos ter fome da palavra de Deus. Segunda palavra-chave que confirma a fome do povo pela palavra de Deus. Eles ouviram a palavra de Deus. No versículo 3, parte B, diz: e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Um avivamento acontece. E o que é avivamento? Avivamento nos leva para o centro da vontade de Deus. Avivamento não é somente um movimento de arrepio, calafrio, e você diz: hoje eu senti a presença. Avivamento não é sentir a presença. Avivamento é viver a presença. Avivamento não é dizer eu conheço a palavra, eu ouvi a palavra. Avivamento é eu vivo a palavra. Eles pediram que a palavra fosse exposta diante dele e eles ouviram. Isso quer dizer que eles deram crédito, valorizaram a exposição da palavra de Deus. Que isto aconteça conosco nesses dias, que venhamos ter fome, para que a palavra seja aberta, para que a palavra seja lida, para que a palavra seja interpretada. Para que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a palavra. Vai na contramão do que Paulo disse. Paulo disse a Timóteo: olha, vai chegar um tempo nos últimos dias que muitos ouvirão a palavra e sentirão como coceira nos ouvidos, não suportarão a doutrina da verdade. Avivamento nos leva a ter fome, sede de ouvir a palavra de Deus. Agora a apostasia nos leva a ter coceira nos ouvidos, inquietação em ouvir a palavra. Você é daqueles que quando a pregação começa, você olha no relógio e se pergunta: será que horas vai acabar? Você é daqueles que quando dá 9 horas, você olha assim e fala assim: olha, de novo atrasou o culto. Isso quer dizer que seus ouvidos não estão sensíveis para ouvir a palavra. A segunda palavra-chave que demonstra a fome que o povo teve pela Escritura Sagrada é a palavra: eles adoraram. Eles pediram, eles ouviram e eles adoraram. Ou seja, eles levou com grande importância o fato de ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra, não tem outra coisa a fazer, pois se você tiver no Espírito, você vai adorar. Ninguém que ouve a palavra com o coração quebrantado sai do culto murmurando, sai do culto brigando com esposa, com esposo, sai do culto falando mal.
sai do culto dizendo: hoje o louvor não foi bem, desafinaram. É porque os seus ouvidos não estavam atentos para ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que participam do culto, mas não vivem o culto. Tem pessoas que lembram a roupa que que a irmã veio. Tem pessoas que logo percebe quem não veio, quem faltou, quem chegou atrasado, quem não saudou, mas não lembra o que Deus falou. E quem não lembra o que Deus falou, não adora. Eles adoraram. Versículo 6. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, unânime, todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém, assim seja, eu recebo esta palavra, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Você percebe que quando a palavra foi lida, Esdras não precisou falar bem assim: amém, irmãos. Hoje a gente precisa tirar um amém quando nós perguntamos: amém, irmão? Fala amém. Mas por que não se fala amém? Porque não se entende o que Deus falou. Porque quando Deus fala, o povo de forma voluntária diz: amém, amém, assim seja, eu acredito, é verdade, vai acontecer. E quando entendemos, quando confiamos, o amém, não tem outra coisa a fazer a não ser adorar. Não resta outra alternativa a não ser adorar. Jó diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Prostrou-se com o rosto em terra. Mesmo que as coisas não estejam saindo da forma que planejamos, mesmo que tudo não esteja andando da forma que nós pensamos, mas ainda assim cremos que o amém disse: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Ele. Precisamos ter fome da palavra de Deus. Isso nos lembra dos bereanos. Em Atos 17, Paulo e Silas chegam em Bereia e eles começam a expor a palavra de Deus. Diz a Bíblia que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque eles tinham prazer em ouvir a palavra. Porque eles ouviam a palavra, e diz a Escritura que eles chegavam em casa para examinar, para ver se aquilo que tinha sido pregado era aquilo mesmo. Você não pode só se contentar com a leitura bíblica dentro do templo. Tem gente que só abre a Bíblia porque vem no culto e em casa nunca abre. Tudo que você ouvir, abre a Escritura em casa. Diz: Deus, o pastor falou a sua palavra, mas eu sei que o Senhor pode falar mais forte do que ele. Aleluia. Os samaritanos, um povo excluído pelos judeus, eles tiveram fome da palavra. Isso é avivamento. Isso é fruto de grande reconstrução. João 4, 40 e 42. Jesus evangelizou uma mulher em Samaria, samaritana. E ela foi e contou aos homens o que o Senhor tinha dito a ela. A palavra que Jesus falou, ela declarou para outros. Se diz a Bíblia em João 4, versículo 40 a 42, que os samaritanos foram até o Senhor. Foram porque diz que eles se agradaram pela palavra que Jesus falava. Se agrade da palavra. Ame a palavra.
Como Jeremias, coma a palavra. Como o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Levante tuas mãos e diga: Senhor, eu quero viver este fruto da minha reconstrução. Eu quero ter fome da tua palavra. Você que crê, aplauda o Senhor bem forte. Amém. Aleluia. Aleluia. Segundo fruto de uma grande reconstrução, Neemias 8 nos mostra que a liderança estava disposta a servir o povo de Deus. Primeiro, todos têm fome da palavra. Segundo, a liderança se disponibilizou a servir o povo de Deus. Pastor, mas isso aí não é o que deve ser feito? É o que deve ser feito, mas poucos fazem. Tem pessoas que acham que liderar na igreja é ser capataz, é ser chefe. Não. Liderar na igreja é ser servo. No mundo, quando você é líder, você é o maior. Na igreja, quando você é líder, Jesus disse: quer ser o maior, seja o menor. Eu sei que existe um extremo, uma linha tênue nessa história. Porque para alguns crentes, eles dizem: o meu líder é o menor, então vou pisar, vou humilhar ele, vou ofender ele, vou desprezar ele. Não vou prestar satisfação a ele. Vou enganar, vou mentir, vou falar mal, porque ele é o menor. Assim como o líder às vezes se aproveita de sua liderança, tem liderados que se aproveitam da humildade do seu líder. Vale para todos nós. Os líderes estiveram dispostos a servir o povo de Deus. Confira comigo o versículo 2. Diz bem assim: assim no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote, diga assim comigo, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Os líderes se uniram para servir o povo. Primeiro, o sacerdote, o que tinha responsabilidade maior. O sacerdote estava ali para servir o povo. Agora você confira comigo o versículo 4. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbandana, Zacarias e Messulão. O que isso quer dizer, pastor? É que o sacerdote, um líder, os levitas, secretários, todos se uniram para servir o povo. O trabalho da igreja não é do pastor, o trabalho da igreja é nosso. Quem que evangeliza? Nós. Quem que visita? Nós. E os crentes desse século 21 estão cobrando visita. Quem cobra mais visita na igreja não é o que está perdido, é o que acha que foi encontrado. É o que acha que foi encontrado, que na verdade não foi. Se ele quer atenção toda hora, porque ele não foi, de fato, liberto das cadeias emocionais, da vitimização. Ímpios às vezes agem de forma mais robusta e forte do que o crente melindroso, manteiguinha.
Não, ele quer que o pastor liga. Ei, você foi chamado, não é para ser visitado. Você um dia, se você entendeu o seu chamado, você já foi visitado, não pelo pastor, mas pelo bom pastor. Para com esse mimimi de não, mas é o pastor sim, o pastor pode ir. Mas você precisa entender que o maior, o bom pastor, o sumo sacerdote, o alfa e o ômega, o Deus poderoso já te visitou, meu irmão. Já te visitou, minha irmã. E esse bom pastor que te visitou um dia, ele disse, ele é Emanuel, ou seja, ele está com você todos os dias. Ele está conosco. Você não depende de atenção humana, você depende da atenção divina. Pare de ser vítima. Seja um líder que Deus quer que você seja. Se levante para cuidar do povo. Jesus disse, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Você não foi chamado só para receber. Jesus disse, tem mais alegria em dar do que receber. Eu nunca cobrei uma visita do meu pastor. Sabe por que eu nunca cobrei uma visita do meu pastor? Porque eu sempre entendi que fui chamado para servir. Fui chamado para dar. O reino de Deus não suporta meninice. Sacerdotes, levitas, governador se uniram para servir o povo. Não se uniram para explorar o povo. Se uniram para servir. Diga assim, líderes têm posicionamentos para servir e não ser servido. Jesus disse, se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Marcos 9:35. Quem é o maior de todos os homens que pisou sobre a terra? Quem é o maior de todos os homens que pisou sobre a terra? Jesus. Quem é Jesus? Deus. E esse Jesus, Deus disse, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, e sim para servir. Se ele é o maior e sempre será, ele disse, eu sou maior, eu não vim ser servido, mas servir. O que ele quer dizer? Quanto mais eu e você. Não somos o dono de nada, somos filhos do dono. Não somos o dono da casa, somos mordomo da casa. O líder, o cristão, o homem e a mulher de Deus, eles são mordomos. Tudo que ele tem não é dele. Tudo que ele tem é de Deus e ele administra para servir a casa. A liderança se uniu, diga-se comigo, a liderança que vive avivamento andam unidas e não divididas. A liderança se uniu para servir. Eu quero te mostrar isso aqui. Eles falavam a mesma língua. O pastor, o líder Neemias, o líder Esdras, os líderes sacerdotes, os levitas, eles falavam a mesma língua. Não havia evangelho diferente, não havia ensino diferente. E é isso que faz a igreja cair na graça do povo. Deixa eu te mostrar algo interessante sobre a unidade que eles serviram o povo. Versículo 9, por favor. Versículo 9. Então Neemias, governador, Esdras, sacerdote e escriba,
E os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos. O que eles disseram? Ou seja, todos falando a mesma língua. O que eles disseram? Este é dia consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Versículo 10. E Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Todo mundo falando a mesma língua. Esdras, Neemias, os levitas, sacerdotes diziam: não, gente, não chorem. Hoje não é dia para chorar de tristeza. Hoje é dia de se alegrar, porque é o dia do Senhor, é o dia do avivamento, é o dia de algo novo. Mas todos falavam: acalmem-se, tranquilizem-se. Não é para chorar, é para se alegrar, porque é o dia do Senhor. Agora imagina se eles dissessem: gente, Deus me falou, acalmem-se, hoje é o dia do Senhor, se alegrem. Aí Neemias: mas olha, gente, eu também orei aqui, Deus está falando que isso tem que chorar mesmo. Se arrependa aí, seus miseráveis. Aí os levitas dissessem: não, vão para casa, não dá para ouvir ninguém. Não tem como caminhar com o reino dividido. Você precisa estar em um lugar onde você fala a mesma língua. Senão vai virar Babel, lugar de confusão. Senão nós mesmos vamos construir torres para autodestruição. Que igreja você gosta? Pastor, eu gosto da Assembleia de Deus. Me alegra os usos e costumes, me alegra a doutrina. Fica lá, meu irmão. Fica lá, minha irmã. Tem que falar a mesma língua. Pastor, que igreja? Meu irmão, que igreja você gosta? Pastor, eu gosto da presbiteriana. Os louvores lá, eu ouço desde criança. Fica lá, mas fale a mesma língua dos reverendos. Pastor, eu gosto da Monte Sião. Eu gosto da forma que prega. Eu gosto dos louvores. Eu gosto das reuniões. Então fica aqui. Vamos falar a mesma língua. Vamos orientar a mesma mensagem para o povo. Não vamos ter ensinos diferentes. Não vamos dividir nosso povo. Vamos nos unir e vamos falar a mesma língua, dizendo: olha, povo do Senhor, hoje é o dia do Senhor. Se alegre no Senhor. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Aleluia. Quem se alegra, quem fala a mesma língua, usufrui da mesma bênção. Posso repetir? Quem anda na unidade de Deus, usufrui das mesmas bênçãos. Eu te mostro aqui. Perceba comigo, por favor, o versículo 10 e 11. Diz assim, ó: e Neemias acrescentou: podem sair, ó, comam e bebam do melhor que tiverem. Quem anda em unidade come e bebe do melhor. Segundo, ele diz: repartam com os que nada têm preparado. Quem anda na unidade de Deus come do melhor e reparte com quem não tem. Então todo o povo saiu para quê? Para comer, para beber, repartir com os que nada tinham preparado. Isso quer dizer o seguinte: que todo o povo obedeceu uma voz de comando. Todo o povo obedeceu. Neemias disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor e repartam com os que nada têm. O que acontece?
todo o povo obedece a palavra que veio de Deus. A gente prega para 100. 2 sai dizendo: eu vou praticar a palavra de Deus. Eu vou abraçar os que nada têm da minha igreja. Vou parar de cobrar e vou servir. Vou parar de querer atenção e vou dar atenção aos que têm menos do que eu. Todo o povo praticou a palavra de Deus. E agora vamos para o terceiro fruto. Aleluia. Terceiro fruto da grande reconstrução. No capítulo 8 nos mostra que o povo começou a ter um culto racional. Sintoma de avivamento. Quando conseguimos entender que de fato estamos avivados? Quando temos fome da palavra, quando caminhamos com unidade para servir e não para cobrar, e quando entregamos a Deus um culto racional. A Bíblia diz que o povo teve um culto racional. Confira o versículo 12 comigo, por favor. Versículo 12. Então todo o povo saiu para comer, para beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Porque o povo obedeceu a palavra do líder, do homem de Deus? Porque eles compreenderam o que foi ensinado. Se você entende o que Deus está falando, se você entende o que Deus está liberando sobre você, ou você pratica, ou você se torna rebelde e diz: eu não vou praticar. E é por isso que Jesus disse: aqueles que ouvem a palavra e não praticam, constroem casa na areia, vai cair a qualquer momento. Aqueles que ouvem a palavra e praticam, constroem uma casa na rocha, não vai cair. Vem o vento, não vai cair. Vem tempestade, não vai cair. Porque construiu a casa não só pelo ouvir, construiu pelo ouvir e pelo praticar o que ouviu. Precisamos ter um culto racional. Você não pode aceitar vir no templo, no edifício, ouvir a palavra e sair sem nada de mudança. A Bíblia chama isso de inaceitável. Jesus disse: nós seremos julgados por todas as palavras que ouvimos. Toda vez que você ouve algo da Bíblia, você está dizendo a Deus: agora eu sei, eu pratico se eu quiser. Culto racional. Romanos 12:1, Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai com a renovação da vossa mente. Tendo um culto racional. O que é uma pessoa racional? Em nossa gramática portuguesa diz: são pessoas com uma inteligência desenvolvida e que gostam de treinar e usar a cabeça. Os racionais têm uma capacidade de dedução lógica muito forte. São capazes de tirar grandes conclusões a partir de pequenos fatos. Racionais vêm no culto e não fica esperando ver bola de fogo. Não precisa bola de fogo para Deus falar. A sarça ardente não foi via de regra que Deus usou para falar com todos os outros. A sarça ardente foi com Moisés e com Abraão, só a voz. Abraão, e com você, qual a forma que Deus fala com você? Precisamos viver os frutos verdadeiros de uma grande reconstrução. Não pare de reconstruir. Reconstrua sua vida até o fim, porque você vai colher frutos como fome da palavra, como unidade com o povo de Deus.
e com um culto racional, onde você compreende o que Deus está falando com você. Se você recebe esta palavra, meu irmão, por favor, externe sua alegria, aplauda bem forte o nome do Senhor. Pode ser mais alto e mais forte. Que Neemias 8 aconteça em nossos dias. Que Neemias 8 aconteça em nossos dias. Nós queremos ter fome da Tua palavra, Senhor. Nós queremos andar em unidade para servir o Teu povo, Senhor. Nós queremos cultuar o Senhor de forma racional. Não vamos nos conformar com este século, mas vamos transformar pela renovação da nossa mente. Nós te amamos, Jesus.